Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com saúde, na graça de Deus, tá? Bom, como é muito comum a gente, na videoaula, apresentar sempre o trabalho que eu vou fazer com vocês, tá? Então, vem comigo aqui na tela, tá certo? Quer aprender matemática? Vem com o Kleber Marques, tá bom? Bom, quer aprender matemática? Então vem comigo, professor Kleber Marques, escutas e serás sábio. O começo da sabedoria é o silêncio, tá certo? Beleza aí? Galera, ó, nas aulas anteriores, a gente falou sobre localização de pontos na reta real, não é isso? Falamos um pouco do conjunto dos naturais, dos inteiros, racionais e irracionais, reais. Falamos que o único conjunto que nós não íamos comentar seria o conjunto dos complexos, não é isso? Hoje, como prometido, eu vou trabalhar com vocês o plano cartesiano, tá bom? O que é que nós devemos saber do plano cartesiano? Galera, primeira coisa a se estabelecer é que o plano cartesiano ele tem duas retas perpendiculares, tá certo? Essas duas retas perpendiculares formam um ângulo de 90 graus. Na horizontal eu tenho um eixo chamado de X e na vertical eu tenho um eixo chamado de Y, tá bom? Bom, o que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é essa região aqui, ó, formada por essas duas retas perpendiculares, tá certo? Isso é chamado de plano cartesiano, tá certo? O que mais nós devemos saber do plano cartesiano? Como eu falei anteriormente, o eixo horizontal é chamado de eixo X, ou eixo das abscissas, e o eixo vertical é o eixo das ordenadas, tá certo? O eixo Y. O X e o Y são chamados de coordenadas cartesianas. Vixe, Kleber, começou a complicar. Ordenada, coordenada, abscissa. Gente, calma, mantenha calma nessa hora, tá? Vamos deixar que a aula flua, tá legal? Olha só, na horizontal eu tenho o eixo X e na vertical eu tenho o eixo Y, tá certo? Ó, o eixo Y também é chamado de eixo das ordenadas e o eixo X é o chamado eixo das abscissas. Kleber, mas aí em cima tem uma leitura que eu não estou entendendo essa leitura. Ó, ele diz que a reta denominada eixo das abscissas é representada por X e o eixo das ordenadas é representado pela letra Y, tá certo? Bom, no plano cartesiano, quando a gente traça o eixo Y e o eixo X, quando a gente traça o eixo Y e o eixo X, a gente forma quatro partes. Essas quatro partes é chamadas de quadrante. Então, nós temos aqui, ó, o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, tá legal? Então, ó, na matemática estabeleceu-se que seria primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Tudo na matemática vai girar no sentido anti-horário. Esse é o sentido positivo, tá? Giro anti-horário é o positivo. A física também estabelece esse sentido rotacional. Esse plano cartesiano, esse eixo X, esse eixo Y, se você puxar para o lado da geografia, ele vai ter aqui o eixo principal, que lá ele chama de Greenwich, e esse eixo principal aqui que ele chama de linha do Equador, tá certo? Para nós, na matemática, eixo horizontal é o eixo X e o eixo vertical é o eixo Y, beleza? Tranquilo aí? Bom,
Vamos mais à frente. Quando a gente estava enumerando os pontos no plano, eu disse para vocês que se eu tenho a origem exatamente aqui no centro dessa reta X, para o lado direito eu tenho os valores positivos e para o lado esquerdo os valores negativos. Já na reta Y, para cima, na vertical para cima eu tenho os valores positivos e para baixo eu tenho os valores negativos. Então, na horizontal, positivo para a direita, negativo para a esquerda. Na vertical, positivo para cima e negativo para baixo, tá certo? Esses são os sentidos que são positivos e negativos. A origem do sistema cartesiano é o ponto 00, é justamente a origem, tá? Aí ele colocou aqui, ó, a representação dos sinais das abscissas das ordenadas em relação aos quadrantes. Olha só que coisa importantíssima aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Ele tem um sinal de mais e ele aqui também tem um sinal de mais. Galera, voltando aqui, ó. Isso aqui não é o primeiro quadrante, então o que ele está querendo dizer? Que no primeiro quadrante o x é positivo e o y também é positivo. Galera, já no segundo quadrante, ele dá a informação que o x é negativo e o y é positivo, beleza? Galera, olha só. No terceiro quadrante, x é negativo e y é também negativo. Já no quarto quadrante, ó, o x é positivo e o y é negativo. Então, aqui ele estabeleceu o sinal de x e o sinal de y em cada um dos quadrantes, beleza? Vamos mais à frente, ó. Quando você vai localizar qualquer ponto no plano cartesiano, o primeiro elemento que você vai colocar na coordenada, né, nas coordenadas, é o x. Depois o y. Então, primeiro você localiza o x horizontalmente, ou para a direita ou para a esquerda. Depois é que você estabelece o sinal de y, tá certo? Na vertical para cima ou para baixo. Agora, como localizar os pontos traçando retas paralelas em relação ao eixo x ou em relação ao eixo y? Bom, pelo cruzamento das duas retas, o primeiro número que a gente vai estabelecer é o x e o segundo número que a gente vai estabelecer é o y. Mas vem comigo aqui mais na frente, tá? Olha, vejam que eu tinha essa representação, agora ele vai representar em cada um dos quadrantes. Olha só o que acontece, ó. No primeiro quadrante, o x e o y têm o mesmo sinal, eles são positivos. Já no segundo quadrante, eles têm sinais simétricos, ó. Um é negativo e o outro é positivo. No terceiro quadrante, mais uma vez, eles têm os mesmos sinais, ambos são negativos. E no quarto quadrante, eles têm sinais opostos, simétricos. Galera, cuidado com essa definição. Sinais iguais e números iguais são coisas completamente diferentes. Quando eu digo que os sinais são iguais, é porque um é positivo e o outro também é positivo. Quando eu digo que os sinais são simétricos, é porque um é o contrário do outro. Se esse é negativo, esse é positivo. Mas o x e o y, eles são números diferentes, tá certo? Ó, para os pares ordenados, o número da forma x e y ordenado nada mais é do que o par ordenado x e y, tá certo? Agora, vamos para uma situação hipotética, uma situação problema. E nessa situação problema, eu tenho aqui, ó, no plano cartesiano, a seguir estão localizados alguns pontos. Determine, olha só a pergunta dele aqui, ó. Determine as coordenadas dos pontos. Galera,
Coordenadas significa o x e o y, tá? Coordenadas é o x e o y. Então, o que nós vamos encontrar aqui é o x e o y, que são chamadas coordenadas. Primeiro eu tenho que localizar o x, ó, do ponto A. Depois eu vou localizar o x e o y do ponto B, do ponto D, do ponto C e do ponto E. Beleza? Ó, primeiro o x e depois o y. Galera, vale lembrar que a distância de cada quadradinho desse daqui, ó, é uma unidade, tá bom? Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer e veja se você acertou. Se tiver errado, verifique onde você está errando, tá bom? Vem comigo aqui na tela, olha só. Se a gente contabilizar, ó, aqui eu tenho, ó, 1, ó, 2 e 3. Ó. Então, ele andou 3 unidades para x, então o A aqui, ó, eu poderia dizer que o A é 3, o A é 3 e ele subiu 2. Ó. O A é 3 e ele subiu 2, tá bom? Ó, final aqui, ó, 3 e 2. Tá aqui o ponto A, ó, 3 e 2. Na verdade, essa questão já está respondida, tá? Ó, o A ele subiu 2 unidades aqui, ó. Já o ponto B ele veio 1, 2, 3 para a esquerda, ó, menos 3, beleza? Ó. E subiu, ó, 1, 2, 3. Subiu 3. Se ele subiu 3, menos 3 e 3, beleza? Já o ponto C, ele não saiu do local, significa dizer que é a origem, é o ponto 0, 0, tá bom? Já o ponto D, ele veio para a esquerda 3 negativo, ó, e ele desceu 2 unidades, ó, 2 unidades que ele desceu, tá bom? Então, eis o ponto D. E finalmente o ponto E, uma unidade, ó, uma unidade, ele desceu 1, 2, 3 unidades. Então seria menos 1 e menos 3, tá certo? Então, essa solução ela vai ficar feita para vocês sem nenhum problema, tá legal? Vamos para a próxima? Ó, próximo exercício. Olha só, galera. Na questão anterior, ele te deu esse plano, beleza? E pediu para você tirar os pontos. Na questão 2, ele pede para você desenhar o plano cartesiano. Galera, quando ele pede para a gente desenhar o plano cartesiano, você vai desenhar o eixo Y e o eixo X, tá bom? Eixo X e eixo Y. E colocar nesse plano esses pontos. Olha. Menos 3, você ia contar 3 unidades para a esquerda, ó, 3 unidades para a esquerda e 4 unidades para cima. 1, 2, 3, 4. Mas, galera, eu fiz aqui melhor para você compreender, tá certo? Ó, menos 3 e 4. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3. O ponto P ele subiu 4 unidades. Ó. 1, 2, 3, 4. Ó. Por isso que é menos 3 e 4. Já o ponto M não se deslocou na linha X. Então ele só desceu 5 unidades. Desculpa, 5 unidades. E o ponto N ele se deslocou 4 unidades. Ó, e para baixo 6 unidades. Já o ponto K ele só caminhou para a direita. Nem foi para cima, nem para baixo. Então, galera, primeira coisa a se fazer é desenhar o Y e desenhar o X e separar com a régua cada uma dessas distâncias, tá bom? Bom, vem comigo para mais uma questão. Nessa questão, mais uma vez, ele deu para vocês os pontos e pede para a gente localizar na reta. Bom, essa reta ela está numerada. 2, 3, menos 2, 4, menos 3, menos 2, 1, menos 3, é 2 e 0, 0 e menos 1. Galera, ó, essa reta está igualmente espaçada. 1, 2, 3, ó, e 4, tá bom? 1, 2, 3 e 4. Agora,
Ele resolveu colocar uma distância maior. Se ele resolveu colocar uma distância maior, o que foi que ele fez? Daqui para cá ele chamou de 1, daqui para cá ele chamou de 2. Aqui seria 3, 4 e assim sucessivamente. Aqui seria menos 1, menos 2, menos 3 ó, e menos 4, tá bom? Aqui seria 1, 2, 3, 4, para baixo, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Em seguida é só botar o ponto A, 2 e 3, ó. 2 e 3, ó. 1, 2, e ele sobe 3, ó. Ele sobe 1, 2, 3. Então o ponto A ó, está localizado exatamente aqui, ó. Beleza? Já o ponto B, menos 2, 4. Então vai para a esquerda, ó. Menos 2, e ele sobe até o 4. Então aqui ó, estaria o ponto B, beleza? Ó. O ponto C, menos 3 para a esquerda, menos 3. E menos 2 para baixo. Ó. O ponto C, ó, menos 3 e menos 2. O ponto D é 1 e 3. 1 e 3, 1 e 3, tá bom? Esse seria o ponto D, beleza? E o ponto E, 2 e 0. O ponto E, 2 e 0, ó, seria esse pontinho aqui, tá bom? Ó. O ponto F seria 0 e menos 1, ele vai descer até aqui. Então, todos os pontos, basta você desenhar o plano cartesiano e localizar cada um desses pontos, tá bom? Beleza assim? Ó, vamos para uma situação problema. Ele diz aqui, ó, a quantidade em milhares de automóveis vendidos em uma cidade nos anos de 1988 até 1993 está representado na tabela. Está aqui a tabela onde ele informa o ano e aqui ele informa a quantidade de carros vendidos. Ele quer que a gente coloque no gráfico essa tabela. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai desenhar o eixo Y e o eixo X, tá bom? Na horizontal, você vai colocar o tempo em anos. Aqui ele resolveu colocar de 10 em 10, mas você poderia colocar de 5 em 5. Aí aqui ele fez, ó, 25 carros em 1988. Então, em 88, 25 carros. Observe que esse ponto aqui seria o 25. Antes do 30, ó, beleza? Já em 89, 20 automóveis, ó, 20 automóveis. Observe que em 88, ó, 20 automóveis, beleza? Desculpe, em 89. Já em 1990, 28 automóveis. 28 automóveis. Ele nem está totalmente no 30, mas está acima de 25, portanto 28, tá? Já aqui, ó, 91, 30 automóveis, beleza? Galera, é só seguir o gráfico e fazer as representações. A única diferença é que para cada gráfico, para cada espaço, ele resolveu colocar de 10 em 10, mas poderia ser de 5 em 5. Aí você vai determinar aqui o ano, quer dizer, a quantidade de carro e o ano que foi vendida essa quantidade de carro, beleza? Vamos para a próxima situação, problema? Na próxima situação, problema, ele deu aqui ó, uma lei de formação. Y é o dobro de X, tá? Então, ó, nessa tabela, você vai colocar alguns valores para X, ó, tá aqui os valores para X, e em seguida você vai fazer essas contas. Y é igual a 2 vezes X. Mas quanto é o X aqui? Ó, 2. 2 vezes 2, 4. Como tem um sinal de menos, ó, menos 4, beleza? Quando X for menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Quando X for 0, ó, 2 vezes 0 é 0. Quando X for 1, 2 vezes 1 é 2. Quando X for 2, 2 vezes 2 vai dar 4 aqui embaixo, tá bom? Bom, se você observar, nós temos aqui ao lado, ó, o X é menos 2, ó, o X é menos 2 e o Y encontrado é 4. Então, o primeiro ponto do plano é esse aqui, ó. Depois, ó, o X é menos 1, o Y é menos 2. Está aqui o segundo ponto. Então, todos esses pontos encontrados, nós vamos representar na reta. Vem comigo aqui, ó. Então, na reta real, eu desenhei o eixo Y e o eixo X, e aqui eu coloco os pontos. Menos 2 e menos 4. Menos 2 e menos 4. Está aqui ele, ó. Menos 1 e menos 2. Ó. Menos 1 e menos 2. 0, 0. Está aqui ele. 1 e 2, ó. E 2 e 4.
e eu tracei essa reta passando por este gráfico. Galera, ó, é só trocar. Kleber, de onde apareceu esses números? Você atribui aleatoriamente, você que escolhe, tá? Posso botar só positivo? Pode. Posso botar só negativo? Pode. Galera, os números é você que coloca, tá? É aleatoriamente. Próxima videoaula, eu vou trabalhar mais sobre questões onde ele vai dar a lei de formação. Ó, tá legal? Ok? Bom, o mais eu queria gentilmente agradecer a vocês por esta aula maravilhosa, tá? E dizer que sempre é uma honra trabalhar para vocês. Tem dúvida? Manda uma mensagem, entre em contato conosco, que a gente tira à medida do possível, tá? Próxima videoaula a gente vai trabalhar mais com o plano cartesiano, tá bom? Ok? Beijo no coração de vocês